Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vou fazer aqui mais um tutorial e análise. Vou falar do jogo que tem sido muito falado no último ano e que chegou a Portugal através da Devir. Estou a falar do Lost Ruins of Arnak, ou em português, As Ruínas Perdidas de Arnak. Então vamos ver como se joga e depois voltamos aqui para falar sobre o jogo. Então o jogo já está aqui com grande parte da configuração feita. Nem sequer cabe aqui a totalidade do tabuleiro. Eu vou apenas mostrar-vos aqui o que é que está para baixo. É apenas o sítio onde ficam os recursos. Portanto, nada de especial. Portanto, vamos ver só a mesma parte essencial. E aqui em cima também fica muito distante as cartas. Portanto, o setup está quase todo feito, a configuração inicial. Eu coloquei aqui para 2 jogadores. Portanto, tapamos estas localizações base das tendas com estas ondas. E podemos ajustar isso para 3 ou 4 jogadores, tapando algumas das localizações, o que vai fazer que a 2 jogadores, cada localização tenha apenas um sítio para colocar um trabalhador. Vamos pegar aqui nestas estatuetas e vamos colocar aleatoriamente nas várias localizações, sendo que estas ficam viradas já, porque quem for fazer esta descoberta vai ganhar as duas, mas apenas ganha o bónus de uma. Mas depois faz mais sentido com a explicação. Colocamos aqui as peças de bónus no evolução para chegar ao templo, na parte da investigação, ajustada a sítios que não entram porque estamos a configurar para 2 jogadores, e para isso também colocamos aqui 2 peças de cada e aqui apenas 2 no último nível da exploração. O resto é mais ou menos igual. Vamos configurar aqui com cartas. Colocamos aqui um artefato na ronda 1, aqui com o bastão lunar, que vai avançando e marcando as 5 rondas que o jogo tem. Portanto, começa com um artefato, mas depois os itens são mais e vão decrescendo à medida que o jogo vai avançando. Basicamente são as cartas que nós podemos comprar para a parte do chamado Deck Builder, que são as cartas que vamos usar. Então, nós vamos receber 2 cartas. Aliás, vamos receber 4 cartas, 2 que nos podem permitir dar dinheiro e outras 2 ícones de exploração, sendo que são as 2 moedas básicas do jogo. Tem este raio, quer dizer que pode ser jogado como jogada gratuita, que eu depois explico, mas tem também aqui os ícones em cima que nos vão ajudar a fazer as explorações. Vamos adicionar também 2 cartas de medo, que acaba por ser a palha, não é? Aquelas cartas que nós não vamos querer, que nos vão permitir entupir o baralho, mas também nos dão uns ícones de botas que nos permitem ir pelo menos às localizações mais baixas. Portanto, temos as 6 cartas, baralhamos, colocamos aqui, temos os nossos 2 trabalhadores, nunca vamos ter mais do que 2, colocamos aqui em baixo o nosso livro, o diário e a nossa lupa, e cada jogador coloca as suas cá em baixo, e o resto está praticamente configurado. Vamos dar recurso a cada jogador, consoante a ordem de turno é diferente. Vamos dar aqui, por exemplo, 2 moedas, ou uma moeda e um ícone de exploração. Depois vem no livro de regras, consoante a ordem, porque depois a ordem vai circulando com o ponteiro dos relógios. Isto é o marcador de primeiro jogador. Tem aqui uma ajuda de jogador, que até dá aqui bastante jeito, e podemos explicar as várias opções que nós podemos fazer. Basicamente é isto que nós podemos fazer no nosso turno. Fazemos uma jogada e resolvemos os efeitos e passamos até que alguém decida depois não querer jogar mais e a ronda depois termina, sendo que são 5. A lógica do jogo é um jogo de alocação de trabalhadores e conjugação de cartas. Portanto, temos 2 para começar. No início da ronda vamos tirar sempre 5 cartas. Vamos ver o que é que nos saiu. 4, 5. Nós, na nossa vez de jogar, podemos fazer várias coisas. Podemos jogar uma carta para fazer os seus efeitos, mas quando tem aqui o raio, quer dizer que isto não conta como ação. Portanto, eu poderia jogar até estas cartas todas de uma vez para obter os recursos e obter 2. Por exemplo, ia obter 2 ícones de exploração e 2 moedas. Isto poderia ser feito numa jogada, então depois fazia a minha jogada, que poderia ser, por exemplo, uma carta. Mas para já eu não tenho nenhuma carta que possa usar, mas quando eu adquirir uma carta, vocês já vão perceber como é que isto funciona. Então, eu poderia ter feito isto, pronto, fazia isto para ganhar itens, e depois, recursos neste caso, e depois numa outra jogada poderia ir com o meu explorador a uma localização. Estas ainda não estão descobertas, mas estas já estão disponíveis. Como estão livres, não existe aqui nenhum outro
explorador de outro jogador a tapar, eu posso ir lá e, por exemplo, vou aqui e ganho duas tábuas de inscrições. E pronto, são recursos que eu tenho. Tenho outro trabalhador, por exemplo, poderia vir aqui e ganhar destas armas, desta pedra azul. E seriam as minhas jogadas, por exemplo, mas sempre que eu vou a uma destas localizações está um ícone que é necessário usar. Portanto, imaginem que na primeira jogada eu ia aqui e gastava minha carta de medo, que não faz mais nada e até dá pontos negativos no final do jogo, porque nós vamos contar os pontos que estão nas nossas cartas, em tudo aquilo que tivermos no final. Portanto, eu coloco aqui na minha área de jogo e então ia lá. Mas se eu quisesse jogar este explorador, se eu não tivesse feito isto, se eu tivesse já gasto todas as cartas, colocava aqui, isto chama-se área de jogo, e então tinha ganho os recursos, mas neste momento não tinha nenhuma bota, por exemplo, para ir aqui. O que fazia com que eu não pudesse usar o meu explorador e não ganhava então este item. O que é que eu poderia fazer? Eu poderia, em vez de ter gasto, por exemplo, estas 3 cartas, não ia ganhar esta moeda, e então quando fosse a minha jogada de alocação de trabalhador, eu podia gastar esta carta pelo ícone. E exige uma bota, mas se nós virmos aqui esta árvore, vemos que a bota pode ser substituída por tudo, barcos, carros ou aviões, mas que depois os carros e os barcos não se substituem ao outro, não podem ser substituídos por botas, mas os aviões podem substituir tudo. Portanto, basta seguirmos esta árvore, portanto, um carro dava perfeitamente para substituir uma bota. E era isso que eu iria fazer para ganhar estes recursos. Estas teriam sido as cartas que eu teria usado e eventualmente eu poderia passar. No entanto, eu posso fazer mais ações. Não estou apenas limitado às minhas ações de alocação de trabalhadores. Eu podia, por exemplo, fazer uma ação de investigação. E para isso teria de pagar estes recursos. Eu neste momento não tenho, mas por acaso tinha ganho ali. Eu tenho que avançar primeiro sempre com a minha lupa e só depois o livro. E esses avanços é por linhas, não é exatamente por locais. Portanto, eu podia avançar com a minha lupa, pagava uma destas pedrinhas, um ícone de exploração e a minha lupa podia avançar para aqui. O que quer dizer, como cheguei ali, depois temos aqui sempre os bónus, daquilo que recebemos instantaneamente e o que recebemos nos pontos no final do jogo, eu ia receber uma moeda. Era uma ação possível e agora, numa próxima jogada, o meu livro já poderia avançar para aqui e ganhava aqui o bónus. Neste caso, o bónus era ganhar um destes ajudantes. Portanto, temos local para 2, podemos ganhar 2. Eu ganhava, por exemplo, este, se tivesse feito isto. E o que é que isto me faz? Tem aqui o instantâneo, quer dizer que não conta com uma ação global, com uma ação do meu turno, e eu posso virá-lo para dizer que gastei, porque ele pode ser usado uma vez por ronda para ganhar o seu efeito. Neste caso, o efeito era biscar mais uma carta e jogar uma carta sem fazer o seu efeito. É o que este símbolo quer dizer. Não é descartar do baralho, mandar fora. Esse é este símbolo. Aqui é que nós pegamos numa carta, costuma ser cartas de medo ou cartas mais fracas, mandamos mesmo fora, devolvemos e nunca mais temos que jogar. Este símbolo não, este símbolo é jogar a carta sem o seu efeito. Então eu poderia ganhar isto, usava, mandava a carta fora, era outra possibilidade e tinha as minhas jogadas feitas. Outra jogada que eu posso fazer, eu posso adquirir uma destas cartas. Eu tenho neste momento 3 de dinheiro, que significa que eu podia, por exemplo, comprar esta ou esta. Ambas são interessantes, eu gastava o dinheiro e adquiria, por exemplo, a carta. E podemos ver aqui na carta que ela tem uma habilidade instantânea, portanto eu posso usá-la imediatamente sem contar com uma ação para ganhar 2 ícones de exploração, vale-me 3 pontos no final do jogo e dá-me 2 ícones de barco. As cartas recentemente adquiridas de item vão para o fundo do baralho. No meu caso já não existe porque já o gastei, mas vão para o fundo do baralho. A outra coisa que nós podíamos adquirir era, por exemplo, aqui um artefato. Numa outra jogada custa ícones de exploração, por exemplo este custa 2, e eu ia adquiri-lo. E qual é a diferença dos artefatos? Os artefatos também valem pontos e normalmente têm habilidades mais poderosas. Neste caso eu posso ganhar 2 pedrinhas com inscrições ou jogar, ou seja, passo e jogo, já não volto a jogar mais nesta ronda e ganho uma destas pedras preciosas. O interessante disto é quando eu adquiro um artefato,
Ao contrário das cartas de itens, que vão para o fundo do baralho, ele vai imediatamente para a área de jogo e eu faço o seu efeito, portanto podia ganhar 2 pedrinhas. No entanto, quando das próximas vezes que eu adquirir através de baralhar, porque isto depois vai ser baralhado e vai voltar para o fundo do baralho, ou seja, mantendo a ordem que tem, quando ele me sair novamente de uma mão, quando adquirir 5 cartas, para eu jogar vou ter que começar a gastar estas pedrinhas. Daí a importância de as ter, e tematicamente faz sentido, porque simboliza a compreensão, ou seja, temos de dominar esta língua para compreender o modo como ativar os artefatos. E basicamente é uma maneira de podermos jogar, e também tem uns ícones aqui em cima, que normalmente são aviões, que são os ícones que podem ser usados em todas as localizações. Outra possibilidade que nós temos, vamos imaginar que eu não tinha gasto ainda os meus trabalhadores, é explorar um novo local. Eu posso decidir, por exemplo, vir explorar aqui. Mas que custos é que isto tem? Estes locais que são os de nível 1 custam 3 ícones de exploração. Portanto, eu teria que gastar estes 3 recursos de exploração para vir aqui. E o que é que acontece depois? Imediatamente ganho esta estatueta, que me dá um benefício. Eu podia então remover uma carta, por exemplo, o medo seria uma boa carta para remover. E eu posso remover das que estão na área de jogo ou das que estão na minha mão. Portanto, é sempre uma coisa interessante. E a estatueta resolve, vem para aqui virada, para a área de jogo. Depois, como é nível 1, eu vou aqui às pilhas de nível 1 e descubro uma localização. E imediatamente ganho o benefício que lá está. E também teria de ter jogado uma carta de carro ou de avião para substituir, para poder ir lá. Quando eu descubro uma nova localização, entra um guardião em jogo. E imediatamente não me faz grande problema o facto de ter um guardião, mas no final da ronda pode-me dar cartas de medo. A partir de agora, como eu tenho um explorador numa zona com um guardião, eu tenho uma ação adicional. Passa-se por ser a ação de derrotar o guardião. Portanto, numa próxima jogada, eu posso, como a minha jogada, num sítio onde eu tiver um explorador, se tiver um guardião, pagar o custo que lá está. Neste caso seria 2 moedas e uma pedrinha aqui azul de arma, para o derrotar. E então ele passa a ficar na minha área de jogo. No final do jogo vale 5 pontos e tenho um bónus de poder gastar isto para ter um ícone de carro para, por exemplo, fazer uma viagem. Quando eu gasto o ícone, ele vira e fica apenas com os 5 pontos. Mas se não gastar, também tenho os 5 pontos. Se o turno tivesse acabado e os trabalhadores voltassem todos, por cada um que está num sítio com um guardião, eu ia ganhar então uma carta de medo para o meu baralho, que seria palha e algo que eu não queria, porque também dá pontos negativos. Portanto, isto é algo que nós tentamos fazer encadeamento de ações para que isto não aconteça. No final da ronda de um jogador, sempre que existem espaços livres de cartas compradas, elas deslizam, estas neste sentido e estas neste, e entram novas. E os jogadores vão fazendo isto, portanto podem fazer, vamos recapitular as ações, podem fazer escavar um local, que é usar um local que já esteja livre. Numa próxima ronda, por exemplo, este já estava disponível para qualquer jogador que gastasse um carro vir aqui. Descobri um novo local, é aquilo que eu fiz, descobri uma nova localização. Temos as localizações de nível 1 ou as localizações de nível 2. Obviamente que as de nível 2 são melhores, eu vou mostrar aqui o exemplo. Até vamos comparar algumas, estão a ver? Normalmente dão mais recursos as de nível 1 do que as de nível 2. Mas tem também aqui uma diferença, pois já custam muito mais ícones de exploração e custam depois mais ícones de deslocação que vocês vão ter que gastar com cartas, sendo que algumas cartas dão 2 de uma só vez. Também quando escavamos ou descobrimos um destes locais, escavar é usar um que já está disponível, mas descobrir é quando não está disponível. Quando descobrimos um deste local, o jogador ganha estas 2 pecinhas que adiciona ao seu tabuleiro. Esta ganha o bónus imediatamente e vira para ficar com cada uma delas. E obviamente também entra um guardião e tudo é resolvido, e depois, se ele for derrotado, passa a ser também uma localização para usar, sendo que ela também pode ser usada se tiver lá um guardião, mas o jogador fica sempre sujeito a ganhar as cartas de medo enquanto ele não for derrotado. Ainda como ações bónus, há algumas coisas que nós podemos fazer. E aqui interessa olhar para o tabuleiro individual. Nós podemos, como ação instantânea, deitar aqui o raiozinho, pegar uma estatueta, atribuir aqui a um destes sítios e fazer qualquer destas ações. Converter dinheiro em rubis, ganhar estes ícones ou buscar uma carta nova.
Só que no final do jogo, por cada sítio destes que tiver tapado, nós não ganhamos estes pontos adicionais. Portanto, isto dá para ganhar 4, 7, 9, 10 pontos possíveis, mas se nós taparmos não ganhamos esses 10 pontos, embora ganhemos sempre os 3 pontos de cada uma da estatueta que tivermos. E depois tapados eles não podem voltar a ser destapados, à exceção de um artefato que faz isso. Portanto, passando a vez de jogar, passa a vez de jogar, as cartas que foram usadas na área de jogo voltam, são baralhadas e vão para o fundo do baralho. Nós podemos não gastar as cartas todas que temos na mão, podemos guardar, mas quando biscamos no início da próxima ronda temos que ficar sempre com 5. Isso é uma das regras obrigatórias. No final da ronda, as duas cartas que estão aqui à volta do bastão lunar são descartadas e isto avança, portanto avançou para a ronda 2 e então agora vão entrar 2 artefatos. O que quer dizer que à medida que o jogo vai avançando passam a deixar de haver itens e passam a existir artefatos. O que é interessante do ponto de vista do deck builder, uma vez que isto é um jogo com forte presença de deck builder e as cartas que inicialmente nos dão recursos vão desaparecendo da área de jogo, o que é um sistema de equilíbrio interessante. Outro bónus que nós podemos fazer também é, se não tivermos os ícones de exploração, podemos sempre pagar 2 de dinheiro para contratar um piloto que nos permite ir a qualquer localização. Temos aqui também na ajuda do jogador uma explicação de algum dos ícones, que é sempre importante para algumas dúvidas. Por exemplo, aqui nos ajudantes nós só podemos ter 2 e quando passamos aqui para a porta dourada eles também evoluem e passam a fazer a parte mais poderosa da ação e se estiverem virados desviram nesse momento porque eles só podem ser usados uma vez por ronda depois de ativados. Quando o ícone de exploração, vamos dar aqui um exemplo, chega aqui à parte final, o jogador ocupa o local que tiver mais disponível aqui à esquerda e vai ter obviamente estes pontos no final do jogo. Depois, por cada ação de exploração de avanço com a lupa, e quando chega aqui escolhe um destas peças que estão aqui como bónus, quando fizer um próximo avanço pode escolher ganhar um destes ícones, sendo que se quiser um de nível 3 tem que pagar qualquer um destes custos, se quiser um nível 2 tem que pagar 2 e se quiser um mais alto tem que pagar os 3 para receber então a peça que dá, por exemplo, na mais alta 11 pontos de vitória. Depois o jogo tem também do outro lado uma versão diferente do tabuleiro, que tem o progresso do templo, que este é o templo da águia, outro é o templo da cobra, tem outras mudanças que podem gerar alguma variabilidade, também pode ser jogado a solo com uns styles que determinam o jogador automático, virando também isto aqui para o outro lado para ter um tabuleiro para o jogador automático. No final os jogadores vão contar a sua pontuação, sendo que vão obter pontos de várias origens, por exemplo, pontos dos níveis que evoluíram no templo, pontos das pecinhas que recolheram na parte de cima, pontos associados também às estatuetas, pontos dos monstros ou dos guardiães que foram derrotando, depois os pontos positivos e negativos das cartas que tiverem, somam tudo e vem quem tiver mais pontos. Quanto à montagem, o jogo tem algumas coisas para montar, pode demorar algum tempo, eu até reduzi bastante isso na parte do vídeo, mas lá está, é como todos os jogos, se todos ajudarem é rápido. No entanto, tem ainda algum tempozinho a montar todos estes componentes, a pôr todas as peças nos vários sítios, as cartas nos sítios corretos, e se quiserem usar aquela configuração de tabuleiro em que põe os recursos em cada um daqueles sítios, ainda vai demorar mais. Eu normalmente evito isso junto dos recursos todos, porque eles vão andar sempre a circular e acaba por ser mais rápido e durante o próprio jogo. A nível dos componentes, os componentes físicos acho que estão bastante bons. Aquelas miniaturas das tabuinhas com as inscrições, dos pequenos bifaces ou pontas de flecha ou de lança azuis em pedras também estão muito interessantes, os rubis, os próprios meeples, está tudo ok, acho que nessa perspectiva está bastante bom. As lupas com os autocolantes, eu não gosto muito de autocolantes, mas até não fica muito mal neste caso, porque é para dar um pouco mais de significado às peças, naquele caso da evolução do templo. O que os componentes me parece que não tem muita qualidade é nas cartas. Tratando-se de um jogo de deck builder em que vamos estar a baralhar muito, é mesmo obrigatório que tenham umas sleeves, umas capas de proteção para as cartas, porque elas são de um material muito fino. Portanto, nesse aspecto acho que não está muito bem conseguido, e também o tabuleiro tem os cortes vivos, não tem nenhuma proteção para as abas, também pode ser algum problema de desgaste, pode gerar algum problema de desgaste com o tempo. Já me esqueci de dizer uma coisa também, a nível dos componentes, o tamanho do tabuleiro eu acho que não é o mais adequado. Para já,
ocupa imenso espaço na mesa e por vezes até dificulta o modo como está orientado, como está na vertical. Ao estar da vertical, os jogadores estão sentados de lado e não ajuda a perceber o jogo. Muitas das vezes este tamanho é justificado pela necessidade de inclusão, por exemplo, de algumas ilustrações. Eu acho que isso era desnecessário, mas percebo que é que puseram do ponto de vista temático, no sentido de progressão vertical. No entanto, a nível dos componentes, eu acho que nos exige, por exemplo, uma mesa muito grande, embora seja modular, podemos tirar uma parte e tente resolver. Às vezes uma coisa que acontece nestes jogos é que os componentes estão todos espalhados, cartas espalhadas e componentes, eles tentam arranjar uma área para colocar isso, mas depois tornam o tabuleiro muito grande para uma grande maioria das mesas que se usam, e num jogo deste tipo não precisava de uma mesa tão grande. Por vezes até a informação está demasiado distante de nós, e eu diria que isso é uma coisa que, a meu ver, não está muito bem conseguida. O livro de regras está bem conseguido, acho que conseguem aprender bem o jogo pelo livro de regras, tem muitas ilustrações, tem muitos exemplos de como fazer as coisas, tem um apêndice, tem uns índices para consultar, tem as ajudas do jogador também. Do ponto de vista da tradução, há algumas palavras que estão um pouco estranhas, talvez alguns lapsos, algumas gralhas na tradução para português, mas pronto, isso percebe-se, só quem nunca traduziu é que nunca passou por isso, mas acho que seria recomendável mais revisões nas regras para evitar alguns destes problemas. Há alguns casos que também podem estar relacionados por ser aqui um híbrido entre português do Brasil e português de Portugal, por vezes também leva a estas coisas, como o caso do embaralhe. Em português é baralho, em Portugal, portanto eu não sei se no Brasil o embaralhe é mais comum. É um exemplo apenas. Eu queria destacar que isso é também positivo e acho que devemos reforçar isso para que, neste caso, a Devir possa continuar com estas publicações de jogos em português. Eu acho que é muito importante, quando publicam já jogos de complexidade média, passar para o alto, que é o caso As Ruínas Perdidas de Arnak, e eu sei que também há muitos jogadores que só os jogam se tiverem em português. Portanto, é bom, eu imagino que seja arriscado e possa ser um investimento grande face ao retorno que possa eventualmente trazer, uma vez que o mercado português é muito pequeno, mas é de louvar este esforço. Quanto ao design e arte gráfica, eu acho que está bastante bem conseguido, acho que o jogo tem bom aspecto, acho que é uma coisa mais ou menos unânime. Do ponto de vista também da parte da arte gráfica, mais do grafismo, do significado e da compreensão, eu acho que também, nota-se que é um jogo que já vem de uma equipa com muita experiência, e eu acho que a iconografia está mais ou menos óbvia, embora por vezes possa ser confuso, e aí temos que ver nas regras. Por exemplo, há alguns casos em que não é evidente o que temos que pagar do que temos que receber. Podia haver algum tipo de significado a ajustar isso, por exemplo, um custo com cruzes, coisas desse tipo. Por vezes pode se tornar confuso, especialmente para os primeiros jogadores, em que, por exemplo, não compreendem bem o que é ganhar e o que é perder. Isto acontece, por exemplo, no caso dos Guardiães, em que estão também na parte de cima com a mesma representação, não tem nada que distinga daquilo que se ganha e daquilo que se perde, e também na árvore de progressão. É um bocado parecida com as localizações onde se ganha. Portanto, isto é um pequeno detalhe, mas quando nós estamos a jogar é que notamos estas coisas, especialmente quando os jogadores têm dúvidas e nos perguntam, ou estão constantemente a perguntar isso. Temas e narrativas. Obviamente que isto é inspirado num Indiana Jones, embora não se use aqui a marca, mas é nesse tipo de narrativa de uns exploradores que vão para uma ilha fantasiosa, onde misturam aqui arqueologia séria, do mais ou menos início ou primeira metade do século XX, com fantasia, e é aqui que me desagrada um pouco. Eu percebo que se ponham estes elementos de fantasia para cativar a mais públicos. Eu pessoalmente não gostei muito da questão dos guardiães, achei um bocado estranho, ou seja, somos arqueólogos e depois aparecem uns monstros que nós temos que agradar ou derrotar, como queiram interpretar. Pareceu-me um pouco estranho e eu preferia que isso não estivesse no jogo, mas isso é uma escolha minha pessoal. Acho que o jogo não precisa dessa parte fantasiosa, porque acho que não acrescenta nada de especial e até é um pouco estranho, tendo em conta o facto de estamos a tentar organizar uma expedição do ponto de vista mais eficiente possível, a usar os nossos recursos humanos e materiais e tentar traçar caminhos para evoluir e descobrir mais sobre a cultura do templo e daquela civilização. Portanto, isso acho um pouco estranho, até é um bocado esquisito como é que uma civilização que desaparece, depois tem lá os monstros ou os guardiães, é estranho, não é a meu ver. Para mim poderia ter sido retirado e até melhorava a experiência de jogo, na parte narrativa. A nível dos mecanismos,
Este jogo então traz aquilo que tem sido, ou que tem aparecido ultimamente nos últimos anos, neste modo de aproveitar o deck builder e conjugá-lo com, por exemplo, a alocação de trabalhadores ou a progressão de trabalhadores num track de exploração. Vimos vários jogos a tentar fazer isto e acho que este jogo faz isso bem. Esta combinação entre estes dois mecanismos principais, que são, neste caso, a alocação de trabalhadores, que são trabalhadores limitados, não há aqui algum dos problemas da progressão do excesso de trabalhadores e nesta tendência para ter mais. Aqui não é isso. Aqui a nível de eficiência é traduzido para a parte do baralho, em que nós é que vamos comprando as cartas e conjugando e conseguindo remover algumas durante o jogo para reduzir a possibilidade de biscarmos e de comprarmos cartas que não nos interessam. O jogo dá essa possibilidade de controle sobre o nosso baralho, sendo que os trabalhadores criam uma forma de tensão porque são poucos. E nós temos que pensar muito bem onde é que os vamos usar na nossa jogada, porque são 5 rondas, no fundo, se não tivermos nenhuma habilidade especial, vamos fazer 10 alocações de trabalhadores. É realmente pouco e neste caso contribui para a atenção do jogador, para termos que então nos focarmos na parte da otimização do baralho. Portanto, do ponto de vista dos mecanismos, eu acho que são estes dois que devem ser destacados e acho que estão bem feitos, estão bem conjugados. Quanto à duração, o jogo pode mudar bastante a duração consoante a quantidade de jogadores. Pode ser jogado a solo de um modo muito rápido, mas com, por exemplo, 4 jogadores torna-se longo. Pode chegar às 2 horas de jogo, já me aconteceu, portanto, isso é possível. Mas eu diria que o jogo pode ser jogado, quando todos souberem jogar, sem jogar na quantidade máxima de jogadores, pode ser jogado numa hora e meia, mais coisa, menos coisa, com uma boa experiência para os jogadores, com a sensação que fizeram alguma coisa. Quanto ao número de jogadores que o jogo deve ser jogado, eu acho que o jogo é interessante para jogar a solo, e depois joga também muito bem a 2 e a 3. A 4 eu acho que é de dispensar, porque não há assim tantas interações que justifiquem ter mais um jogador, a não ser que tenham obviamente alguém que fique de fora, e pronto, ok, vamos jogar a 4. Mas se tiverem a possibilidade de jogar só a 2 ou 3 é o ideal. Se forem jogadores a solo, também tem aqui um jogo interessante, embora depois possa começar a ser um pouco repetitivo para jogar a solo. Relacionado com isto também são as interações entre os jogadores. Este jogo é um pouco solitário. Entra aqui neste tipo de jogos os chamados multiplayer solitários, os solitários de multijogador, porque que interações é que temos com os outros jogadores? Poucas. São as interações das áreas de alocação, se estiver bloqueada, o outro não podem lá, das cartas que vamos comprando para o nosso baralho, existe também só uma cópia de cada uma, portanto as cartas não são repetidas, algumas são parecidas, mas não são repetidas, e basicamente a evolução do tempo, não ficamos bloqueados, mas quem chegar primeiro ganha o bónus, ou seja, tira aquela pecinha e fica com ela. Não existe muito mais, pois cada um está focado na otimização do seu baralho, pode ter uma estratégia em mente e depois aproveitar as oportunidades. Portanto, as interações não são muitas, eu diria que são poucas. Quanto à estratégia e tática, eu acho que temos aqui um jogo que permite as duas coisas. Podemos definir uma estratégia global, se vamos, por exemplo, apostar mais no templo, fazer mais explorações no território para tentar obter recursos, mas no fundo acabamos por ter que combinar tudo, porque não podemos deixar ninguém escapar com o máximo de coisas. Mas acima de tudo é um jogo de eficiência e com muita tática do momento, porque podem abrir oportunidades que nós devemos aproveitar, e o facto das cartas irem mudando também, as cartas que podemos comprar de itens e de artefatos, também é uma coisa que pode ser imprevisível, pode surgir uma nova, qualquer coisa que muda a nossa estratégia, ou o próprio facto do deck builder dar alguma incerteza nas cartas que temos, apesar de podermos controlar o baralho, eu diria que tem uma forte componente aqui tática também, com um pouco de estratégia, obviamente, vocês definem o tipo de caminho que querem fazer. Quanto à aleatoriedade, eu diria que o jogo tem um pouco de aleatoriedade, e eu senti isso quando joguei isto, tanto na aleatoriedade das cartas que entram, uma vez que as colunas são repostas assim que um jogador joga, portanto pode abrir o surgimento de novas cartas que podem ser realmente muito boas, mas também quando se está a descobrir novos locais, pode acontecer serem locais, podem ser melhores uns que outros, embora eles estejam supostamente nivelados, mas acima de tudo a combinação entre o local que é descoberto e o guardião que surge nele. Por vezes, a combinação dos recursos que recebemos serve imediatamente para pagar o guardião. E eu diria que isso pode frustrar alguns jogadores, tem uma parte aleatória, pode ser incomodativa, embora eu perceba, no ponto de vista da narrativa,
Faz sentido quando nós estamos a descobrir coisas, existe este grau de incerteza e desconhecimento, quer também nos itens que nos vão aparecendo. Portanto, eu percebo isso, mas pode ser aqui um ponto negativo para alguns jogadores que gostam de ter mais controle no jogo. Quanto à complexidade, eu diria que o jogo não é complexo. Vai ser complexo se vocês jogarem de modo eficiente, por isso a primeira vez que jogarem não vão conseguir fazer se calhar metade dos pontos que fazem já numa segunda e terceira vez, porque tem muita combinação de ações. Nós temos que encadear muitas coisas e algumas coisas, lá está, são imprevisíveis que surgem. Portanto, temos que saber aproveitar as oportunidades. Construir uma estratégia, por exemplo, o tipo de funcionalidade que nós queremos com o nosso baralho, se é um baralho mais rápido, mais lento, com mais poderoso, pequenas ações, grandes custos, pequenos custos. Essas coisas devem ser consideradas, mas acima de tudo saber encadear as oportunidades que elas vão abrindo ou não durante o jogo. Por isso, nós temos a sensação, de facto, de quantas mais vezes jogarmos, melhor seremos no jogo. Portanto, tem essa complexidade e essa curva de aprendizagem que se denota dessa maneira. Ou seja, nós jogamos o jogo, percebemos o que estamos a fazer, mas não somos muito eficientes nas primeiras vezes que jogamos. Não é propriamente, é uma curva de aprendizagem não para jogar o jogo, mas para ser eficiente e poder então lutar pela vitória, especialmente quando estamos a jogar com outros jogadores que já jogaram. O tempo de espera, o downtime, a paralisia de análise, neste jogo pode acontecer, obviamente, porque vocês estão a encadear muitas coisas. Por isso é que eu acho que não se deve jogar com 4. Portanto, tem muito tempo de espera a 4. Eu diria que 2-3 é o ideal e a solo é num instantinho. Nem temos tempo de espera, isso é uma das vantagens de jogar a solo. E que aqui, como as interações não são muitas entre os jogadores, eu diria que não vale a pena, então, como já disse, irmos para o nível máximo e então basta ficarmos com os 2-3 jogadores para reduzirmos também aqui o fator de tempo de espera e paralisia de análise. Aos jogadores que têm paralisia de análise, este jogo pode gerar esse efeito, uma vez que temos muitas opções para fazer e se começarmos então a pensar no modo como construir o baralho com as cartas que vão surgindo, sendo que são todas diferentes, isso pode amplificar isso. Quanto à rejogabilidade, eu acho que o jogo tem uma rejogabilidade mediana. Claro que será sempre diferente, porque as cartas que saem são sempre diferentes, o modo como saem, e podem não sair todas durante o jogo. O facto dos bónus também são diferentes nas localizações que estão. As próprias localizações nem sempre estão no mesmo sítio, o que pode fazer diferenças, por exemplo, nos ícones que temos que gastar para nos deslocarmos aos locais e o timing, o tempo em que elas vão abrindo no tabuleiro, tem essa rejogabilidade. Mas eu sinto que falta aqui mais qualquer coisa e tenho alguma esperança que as expansões, que já saiu uma, mas vão sair mais de certeza, quase certeza, estes deck builders são muito dados a isto, que vão aumentar ainda mais a rejogabilidade. Talvez mais localizações, mais mapas, mais um track ao outro, algo deste género. O arco, o ritmo e a progressão do jogo. O jogo tem uma progressão, eu acho que está controlada pelo facto de tirarmos só 5 cartas e depois, mas nós podemos fazer muitas ações, embora tenha depois os chamados feedbacks negativos que nos levam a tentar controlar isso. Por exemplo, as estatuetas, que são os bónus, se as usarmos não ganhamos todos os pontos. Tem algumas dessas coisas, eu acho que está feito para ser controlável, sendo que não escala demasiado ao longo do jogo as quantidades de ações que podemos fazer. No entanto, se os jogadores souberem controlar o seu baralho, vão fazer muito mais, mas como estamos limitados às 5 cartas, embora possamos biscar mais algumas usando habilidades, aquilo é relativamente controlada a progressão no jogo e ao jogarmos ficamos mesmo com a sensação que estamos a descobrir o território, que faz sentido do ponto de vista narrativo, e estamos a progredir no tempo para descobrir mais sobre esta civilização desta ilha. Portanto, eu acho que desse ponto de vista também está bastante bem feito. Opções e caminhos para a vitória. Eu acho que é difícil aqui uma pessoa especializar-se só numa coisa. Vai fazer mais pontos numas coisas do que noutras, mas no fundo vai tentar fazer um bocadinho de tudo e ser o mais eficiente em cada uma delas, aproveitando as oportunidades. Não tem caminhos radicalmente diferentes, basicamente vamos retirar pontos de vários locais e tentar ser o melhor em cada um deles e que o somatório seja maior que os outros. Quanto à inovação, eu diria que a inovação que tem aqui é mais nesta combinação da alocação de trabalhadores e do deck builder. Tem aqui uma coisa que acho que é inovadora e até se relaciona com a progressão no jogo, que é o bastão lunar vai avançando e vai reduzindo as cartas que nos são mais úteis no início do jogo. Portanto, vamos ter cada vez mais artefatos para fazer habilidades cada vez mais poderosas. Portanto, isto ajuda também à progressão do jogo, mas sem ser muito controlado,
porque estes artefatos gastam então as tais pedrinhas com as inscrições. Portanto, mais um feedback negativo para controlar a progressão. Portanto, eu diria que isso é uma coisa inovadora que eu achei interessante. Também é interessante o facto das localizações abrirem e serem desconhecidas, embora possa ter a parte negativa que eu já falei da aleatoriedade que traz. E também é interessante ver aqui o facto dos trabalhadores serem controlados, não podermos ter mais para gerar tensão ao longo do jogo e não ser óbvio que temos que ter mais. Isso também é interessante. Cada jogo faz isso de uma certa maneira e este disse que são mesmo só 2, não há mais. Embora possamos completar com ajudantes, que também estão controlados para não ser uma progressão escalar muito, ou seja, são 2, quanto muito evoluímos os 2 e podemos usar 2 vezes por ronda, ou seja, uma vez cada um. Do ponto de vista de inovação, eu diria que é isto e a tentativa de integrar isto com o tema, tentar percebermos que estamos a explorar alguma coisa, que o nosso deck são, por exemplo, os nossos recursos que nós temos, as ferramentas para usar, que vamos dar essas ferramentas e esses recursos aos nossos exploradores que estão a ir para o território. Portanto, eu acho que a inovação aqui é a combinação destes 2 mecanismos e dos mecanismos com a temática. A nível de preço, acho que o preço está relativamente adequado para um jogo desta dimensão qualidade. Penso que conseguem na ronda dos 50 euros em Portugal, mais coisa, menos coisa, e provavelmente com promoções até conseguem um pouco menos. Portanto, eu diria que é um preço adequado para aquilo que o jogo traz na caixa e até para as possibilidades de expansão e de progressão no futuro. Do ponto de vista global, eu gostei do jogo, achei que o jogo é interessante, jogaria. Não é o meu jogo preferido deste tipo de mecanismos, nem o jogo preferido do ano até agora, e depois, obviamente, não tenho que o comparar com outros, depois vou fazer mesmo um vídeo específico para isso. No entanto, eu acho que é um bom jogo, é excelente por estar traduzido para português, por nos trazerem este tipo de experiência, de um jogo que já é médio a caminhar para o pesado, sem ser excessivamente pesado. Vai ser muito bom aqui para o mercado nacional ter este tipo de experiência. Eu estou disponível para o jogar, obviamente. Não será a minha primeira escolha, mas é um jogo que eu vou obviamente manter na minha coleção, que acho que é um marco dos tempos contemporâneos da produção de jogos, que tem este aspecto um pouco multiplayer solitário, mas eu estou numa fase em que gosto de jogos com um pouco mais de interação entre os jogadores, à exceção de outras exceções, mas pronto, esses ficam para outra altura. Mas pronto, eu recomendo este jogo. Quem não tem ainda jogos deste tipo, acho que deve adquirir destes jogos de combinação de baralhos, de construção de baralhos e combinação com alocação de trabalhadores. Tem aqui um bom exemplo de um jogo que até pode ser jogado pela família, por familiares que já querem introduzir, se querem introduzir jogos um pouco mais complexos. Acho que é um bom jogo para jogar entre pais e filhos, quando os filhos já querem começar a jogar umas coisas mais complicadas, e a temática pode agradar também a um espectro maior da população de jogadores. Portanto, é um jogo que eu recomendo, embora não seja o meu preferido de todos. É um jogo que obviamente está bem cotado na minha opinião como gamer, como jogador. E nesta opinião também que eu tento fazer um pouco mais metodológica do jogo em si. Então vá, fico também à espera das vossas opiniões e comentários e das vossas experiências que tiveram também com o Lost Ruins of Arnak, as ruínas perdidas de Arnak em português, trazido pela Devir, que teve a gentileza de me oferecer o jogo para fazer este tutorial e análise. Então vá, Deus!